Abram no livro de Jeremias. Eu já ouvi alguém falando, por quê? O livro de Jeremias é duro? Abram em Jeremias 29. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Você ajudou na pregação, viu? Você ajudou no comecinho da pregação. Vai ver por quê. Amém? Amém. Jeremias 29, versículos 4 a 6. Posso ler? Amém. Na minha versão diz assim: O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem, também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Queridos, por que eu falei que ela me ajudou no começo da pregação? Porque quando a gente ouve falar do livro de Jeremias, qual a primeira reação que a gente tem? É um profeta chorão. E além de um profeta chorão, eu não sei de vocês, mas eu sei que muita gente faz assim. Quando você lê o livro de Jeremias, você vê um Deus que quer punir o povo. Você vê um Deus que quer trazer punição sobre o povo o tempo todo. Não é isso que a gente vê no livro de Jeremias? Errado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho lido o livro de Jeremias várias e várias vezes, tenho tentado estudar o livro de Jeremias, e cada vez que eu leio o livro de Jeremias, eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo um Deus que mostra um amor incondicional, um Deus que mostra um amor incomensurável pelo seu povo, um amor tão grande, que ele diz o tempo todo no livro de Jeremias: ah, como eu queria que vocês estivessem junto comigo, ah, como eu queria que vocês obedecessem a minha voz, ah, como eu queria que vocês seguissem os meus caminhos, mas vocês não seguem, e eu vou ter que trazer julgamento sobre vocês, eu vou ter que trazer correção sobre vocês, porque vocês não entendem que eu sou um pai, vocês não entendem os meus propósitos, vocês não entendem os meus caminhos, e eu tenho que corrigi-los. Vocês podem perceber alguém falando assim, ser alguém que quer punir? Não, eu vejo alguém que quer aquilo. Eu vejo alguém que tem um amor tão profundo que diz: ah, como eu queria que você me obedecesse. Eu estou fazendo de tudo para te obedecer. Eu mandei um profeta para dizer a vocês: não vão por esse caminho, não andem por esse caminho. Se vocês voltarem do seu caminho, eu volto para vocês. E o que vocês fizeram? Nada. Vocês continuam no caminho errado. Por mais que eu avise, por mais que eu diga, por mais que eu leve as minhas palavras, vocês continuam no caminho errado. Eu amo vocês. Eu sou apaixonado por vocês. Eu tenho um amor incomensurável pela vida de vocês. Mas vocês insistem em não ouvir a minha voz. É isso que o livro de Jeremias diz. Deus ainda vai dizer no livro de Jeremias, daqui a pouquinho nós vamos ver o versículo que está, que o pensamento dele sobre nós é muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Alguém que vira para nós e diz assim: Manuel, o meu pensamento sobre a tua vida é muito maior do que você pode, ou pensa, ou imagina, e os teus caminhos eu quero que sejam muito melhores do que você anda hoje. Vocês acham que isso é um Deus que quer punir? Jamais. Ou é um Deus que quer amar? Glória a Deus. A gente às vezes olha errado os livros da Bíblia. Jeremias mostra um profundo amor. Vocês perceberam nessas palavras? Nós vamos voltar nessas palavras. Vocês perceberam o que Deus está dizendo nesse trecho que nós lemos? Ele está dizendo o seguinte: que mesmo na mais profunda tribulação, Deus não nos deixa sozinhos. Mesmo quando a noite parece mais escura, sabe o que Deus diz? Continue andando, continue fazendo, continue realizando, continue me buscando, porque eu estou com vocês. Vocês perceberam? Para vocês entenderem o momento desse livro, o povo tinha recebido vários e vários e vários alertas, e não ouviu a voz de Deus. E Deus cumpre, porque Deus é fiel à sua palavra, Ele zela pela sua palavra. E Ele havia dito: se vocês não me obedecerem, se vocês não se voltarem dos maus caminhos, se vocês continuarem andando por este caminho, eu terei que trazer julgamento. E o povo continuou desafiando Deus.
E aí o que acontece? Deus levanta Nabucodonosor. Ele vem, toma a primeira leva dos judeus que ele leva para o cativeiro. Não destrói Jerusalém, mas ele leva. Imagina, o povo judeu orgulhoso, imaginando que eles eram tudo em tudo, porque eles se acham dessa maneira. Imaginando que eles é que tinham o templo de Deus, eles que tinham a soberania, a primazia sobre todas as coisas. E eles são levados escravos, são levados cativos por uma terra estranha, muito distante, aliás, com costumes muito distantes. E além de tudo isso, vocês podem imaginar o que eles estavam pensando? Deus nos abandonou, nós vamos desistir de tudo. Acho que é melhor deixar o povo acabar, acho que é melhor a gente desistir de todas as coisas. Será que eles não estavam pensando nisso? Quando eu leio o Jeremias, esse capítulo 29, eu tenho a certeza que eles estavam pensando nisso. Que Deus precisa levantar Jeremias para trazer uma palavra de confiança, trazer uma palavra de esperança, trazer uma palavra dizendo, não termina aí, tem muito mais, há muito mais para vocês. Querem ver? Nós lemos Jeremias do 4 ao 6, vamos ler do 1 ao 7, para vocês entenderem o contexto todo do que Deus estava dizendo. Lá no versículo 1 ele diz assim, eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim e sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Euquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus, que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em vez de diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Queridos, que coisa louca essa palavra. Para um pouquinho, vocês não acham uma coisa louca? Só eu quando leio acho uma loucura. O povo está sendo levado escravo, o povo está sendo tratado como escravo, por mais que a Babilônia tratasse bem, e a gente sabe que o tratamento da Babilônia era bem diferente do tratamento da Síria, por mais que a Babilônia respeitasse, por mais que a Babilônia desse casa, permitisse o culto ao Deus, por mais que a Babilônia fizesse isso, eles eram escravos, e eles se sentiam escravos, e Deus vira e fala uma palavra dessa, para um povo subjugado. Ele vira para esse povo subjugado e diz assim, orem pela cidade onde vocês estão, orem por aqueles que te fazem escravos, orem para que tudo vá bem, porque enquanto tudo estiver bem, vocês também estarão bem. Vocês podem perceber a loucura dessa palavra, mas isso é o nosso Deus, queridos. No meio de toda essa situação, Deus fala com o povo dizendo o seguinte, tenha confiança. Ele vira para um povo desanimado, um povo se sentindo subjugado, ele diz assim, não, vivam, levem uma vida normal, para de resmungar, para de se sentir inferiorizado, para de murmurar, vivam, construam casas, vivam com alegria, orem pelos seus inimigos, clamem a mim, tenham filhos, vivam uma vida normal. Queridos, esse é Deus. Sabe o que isso significa para nós? Sabe o que essas palavras significam para nós? Deus está dizendo para mim e para você o seguinte, no meio da nossa tribulação, nós não devemos esmorecer, nós não devemos ficar murmurando, nós não devemos ficar agindo como se estivéssemos derrotados. Muito pelo contrário, nós não devemos manter a nossa fé.
e agirmos na tribulação seguindo sempre em frente, não olhando para trás, crendo que Deus é poderoso para fazer com que essa tribulação seja momentânea, porque toda tribulação é momentânea. Amém. O problema, queridos, é como nós saímos da tribulação. Nós precisamos sair fortalecidos, nós precisamos sair fortificados. Escuta, nós nunca seremos derrotados. Nunca. Porque nós temos um Deus que nunca foi derrotado. E nós somos filhos desse Deus. Isso está escrito na palavra. Paulo entendeu tanto a essência dessa palavra que ele escreve isso para nós. Abra em 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao versículo 9. E eu vou dar uma dica: quem ainda não grifou esse versículo na sua Bíblia, grife. Ou põe amarelinho no celular, põe amarelinho grifando ele. 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao versículo 9. Prestem atenção no que Paulo está dizendo. Porque quando você estiver se sentindo no meio de uma tribulação e dizendo: Deus, essa eu não suporto, essa está muito forte, essa está muito difícil, leia este versículo. Porque 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao 9, Paulo diz o seguinte: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Queridos, é Deus que nos fortalece. Quando nós somos fracos, é que aí Ele se faz forte através de nós. Quando nós somos fracos, nós diminuímos, e quando nós diminuímos, é Ele que aparece. É isso que Ele está dizendo no versículo 7. E Ele continua no versículo 8. E é Paulo escrevendo, é alguém que escreveu das suas aflições, da sua experiência. E olha o que ele escreve, ele diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Queridos, o inimigo pode tentar nos destruir, o inimigo pode tentar nos levar para baixo, o inimigo pode dizer que nós não somos nada, mas Deus diz que nós somos tudo. Deus diz que nele nós somos fortes. Deus diz que nele não somos destruídos. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que no meio das nossas tribulações, no momento em que mais nos sentimos sozinhos, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está dizendo isso para nós. Ele está dizendo que o seu amor, o seu poder e as suas promessas se cumprem na nossa vida. Eu sei que tem muita gente que às vezes está dizendo: mas a promessa está demorando. Porque é o tempo de Deus. E nós precisamos entender isso. Quando Deus escreve através de Jeremias ao povo cativo na Babilônia, Ele está escrevendo o que Ele está dizendo para nós essa manhã. Ele está dizendo o seguinte: confie, creia, não desanime, porque o Senhor é soberano sobre a sua vida. O Senhor é Senhor sobre os seus caminhos. O Senhor é aquele que controla todas as coisas. E em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. No meio de nossa tribulação, nós somos mais do que vencedores. Você tem promessa de Deus? Deus um dia prometeu alguma coisa para você que você ainda não viu cumprir? Se você tem, creia, ela vai se realizar, ela vai acontecer. Deus não está brincando conosco, Deus não brinca conosco. Ele diz que nós devemos confiar, nós devemos continuar andando, e andando de cabeça erguida, porque é assim que nós temos que andar, de cabeça erguida. Ô pastor, mas está doendo, está difícil. Eu creio que está doendo e está difícil. Eu creio que muitas vezes nós somos humanos e a situação é complicada. Mas pensem no povo. Eles estavam escravos, oprimidos, sem esperança. E Deus vira para eles e fala: construam casas, se alimentem, deem
risada, façam festas, vivam, tenham filhos, e que seus filhos se casem e tenham filhos. Não deixa o desânimo se abater sobre vocês. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que cuida de vocês. É isso que ele está dizendo. Nós devemos ficar atentos, queridos. Mas muitas vezes vem o desânimo, quando nós estamos andando na presença do Senhor, mesmo na mais profunda tribulação, e nós nos levantamos e ficamos de cabeça erguida, o inimigo se levanta sobre nós. E nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo se levanta, principalmente, sabe aonde? Na nossa mente, nos nossos pensamentos. O maior inimigo que nós temos, do cumprimento das palavras de Deus sobre as nossas vidas, somos nós. Somos nós que começamos a murmurar, somos nós que começamos a questionar, somos nós que começamos a dizer: está muito tarde, eu não aguento mais. Queridos, o próprio Deus nos alerta sobre isso. Lá em Jeremias 29, no versículo 8 e 9, um pouquinho acima do que nós lemos, nós havíamos parado no versículo 7. Jeremias diz assim, ele escreve assim: eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando, para que não se deixem enganar. Enganar por quem? Pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos dele. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. Sabe quem pode imprimir as promessas de Deus? Quem pode impedir que elas aconteçam? Nós mesmos. Se nós começarmos a buscar só profecia por profecia, se quando nós estamos em dúvida se a palavra de Deus vai acontecer ou não, e ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos em Deus a resposta, começarmos a buscar em homens, sabe o que acontece? Nós podemos ser enganados pelo inimigo. Porque é Deus que está dizendo: não busquem adivinhos, não busquem os sonhos dele, busquem a mim. Só que muitas vezes nós começamos a correr para homens, nós começamos a correr no sonho dos outros. Vocês já perceberam que muitas vezes, quando o nosso sonho parece que começa a se realizar, a gente começa com alegria a contar para todo mundo, parece que começa a dar errado, porque nós só podemos dar testemunho quando a obra está completa. Nós temos que aprender a ficar de boca calada. Se o sonho de Deus começa a se realizar na nossa vida, espere ele concluir. Quando ele concluir, você vem e diz: glória a Deus, eu vou dar o meu testemunho, porque Deus fez a obra completa na minha vida. Porque se nós começarmos a falar da obra incompleta que ainda vai ser, o inimigo vai colocar pedras. E nós vamos começar a tropeçar em pedrinhas pequenininhas, porque infelizmente a nossa mente é assim. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos entender que os únicos que podem impedir o cumprimento de Deus, da palavra de Deus na nossa vida, somos nós. Quando Deus escreve esse versículo, quando Deus manda Jeremias escrever este versículo ao povo, que é Jeremias 29, 8 e 9, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você já ouviu a minha palavra? Você já recebeu a minha promessa? Então creia que ela vai acontecer. Creia que ela vai se cumprir, e viva como se ela já estivesse em andamento. Sabe por que ele fala isso? Porque antes do povo ser levado cativo, ele havia dado uma promessa: o povo será levado cativo, mas 70 anos depois eles serão libertos. Todo mundo conhecia essa profecia, mas quando o povo é levado cativo, eles esquecem da promessa de libertação. E aí o que eles fazem? Desanimam, se sentem escravos, se sentem subjugados. E Deus está dizendo: esqueçam, vocês não são escravos, vocês são filhos de Deus. Amém. E vocês estão nessa situação porque eu avisei antes: andem nos meus caminhos, sigam a minha vontade, me obedeçam, que isso não vai acontecer, e vocês não me ouviram. Então o que eu falei vai ter que acontecer. Mas até vocês serem libertos, vivam como se já fossem livres. Vivam como se vocês já estivessem na plenitude da minha presença. É isso que Deus está dizendo, querido. O problema é que quando nós estamos no meio da tribulação, estamos no meio da situação, estamos no meio da nossa negritude de vida, a nossa mente nos leva a buscar alternativas.
E ao invés de buscar a Deus, nós buscamos outras formas de nos ajudar. Um exemplo bem simples que todo mundo conhece. Preciso pagar uma conta segunda-feira e não tenho dinheiro. Ao invés de dobrar o meu joelho e falar o seguinte: Senhor, me perdoa, eu gastei mais do que o Senhor me deu. Eu não fui um bom mordomo, eu não fui fiel. Porque se nós somos fiéis na mordomia do Senhor, não falta dinheiro para pagar as contas. E aí ele diz: vocês não foram fiéis. Eu não fui fiel, Senhor, me perdoa. Mas me ajuda. Pela tua misericórdia me livre. E eu vou confiar no teu livramento. Não, a primeira coisa que a gente fica pensando é: eu preciso falar com o gerente segunda-feira de manhã. Eu preciso ir no banco logo cedinho. Eu preciso contar uma história triste e ficar com uma cara triste para ver se ele consegue resolver o meu problema. Queridos, homem nenhum resolve o nosso problema. Homem nenhum resolve se Deus não mandar que ele resolva. Se não for Deus interagindo, nosso problema não será resolvido. A gente precisa entender isso. E muitas vezes, sabe por que a gente faz esse tipo de coisa? Por que a gente começa a se antecipar? Porque a gente não entende o tempo de Deus sobre as nossas vidas. E parece que a promessa está demorando. E como parece que a promessa está demorando, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a querer dar uma ajudinha para Deus. Eu vou ver se eu ajudo Deus. Deus, já que está demorando para que a promessa seja cumprida na minha vida, olha, eu vou fazer isso, isso, isso para ver se o Senhor agiliza. Queridos, não é assim com Deus. Deus tem o tempo dele. A promessa vai se cumprir sobre a sua vida, mas no tempo do Senhor. Amém. E tem o tempo do Senhor, e o tempo de Deus é muito melhor que o nosso tempo. É muito melhor que o nosso tempo. Deixa eu dar um pequeno testemunho para vocês, bem pequenininho. Em 2001, mais ou menos em setembro, se eu perguntar para minha esposa, ela vai lembrar a data correta, porque foi uma vigília que a gente foi, acho que a primeira vigília que a gente foi em julho, agosto, junho. Olha lá, eu falei, ela sabe. Um pastor veio orar por mim no final da vigília. Aí ele orou por mim, eu tinha entrado na igreja fazia 3, 4 meses. Um mês e meio. Olha lá, ainda bem que ela me corrige. Menos ainda. E aí veio um pastor orar por mim. Ele orou por mim e falou assim: você tem um dom de mestre. Deus vai querer te usar muito como mestre. Eu falei: dom de mestre? O que é isso? Não tenho a menor ideia do que seja. Parece brincadeira falando assim. Mas eu era uma pessoa que há 41 anos viveu no mundo. Alguém vira que tem um dom de mestre, eu lá sei o que é um dom de mestre. Aliás, eu lá sei o que é um dom. Na presença do Senhor. Aí aquele pastor terminou a oração, eu fui conversar com outro pastor, eu falei assim: desculpa, só para tirar uma dúvida, tá? O que é dom de mestre? Ele falou que eu tenho, que eu vou ser pastor, dom de mestre. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Ele falou: mestre é aquele que ensina as pessoas. É aquele que consegue ensinar a palavra de Deus. Então Deus quer que eu ensine a palavra dele? Tá bom. Sabe o que eu fiz, queridos? Eu comecei a estudar. Minha esposa começou a estudar junto comigo. E nós estudamos profundamente a palavra. Sabe quando eu fui dar minha primeira aula? Em 2007. 6 anos depois. 6 anos depois. Mas Deus cumpriu a palavra. Deus cumpriu a promessa dele. Mas sabe o que eu precisei fazer? Eu precisei me mover como se eu já fosse. Eu precisei buscar os recursos. Porque eu vejo muita gente que recebe a promessa e fica sentado. Deus prometeu. Eu já vi pessoas, queridos, que em oração, e eu ouvi, dizendo: Deus vai te dar um emprego. Deus está me dizendo que essa secura sua de desemprego vai acabar. Deus vai te dar um emprego. Sabe o que essa pessoa fez? Ficou dentro de casa. Falou: se Deus vai me dar um emprego, alguém vai me telefonar milagrosamente e o emprego vai acontecer. Ficou meses dentro de casa. Até que um dia ele virou e falou o seguinte, numa outra célula: já estou esperando há tanto e não acontece. E uma pessoa foi tomada em profecia e disse assim: é claro que não acontece. Você pelo menos vai procurar o teu emprego? Você pelo menos vai levar o currículo? Você pelo menos vai conversar com as pessoas? Não, Deus prometeu, eu estou lá em casa esperando que alguém telefone. Não é assim que funciona, queridos. Quando Deus promete alguma coisa, nós precisamos andar na direção da promessa. Deus prometeu que o povo ia ser
levado cativo, não prometeu? Mas ele também prometeu que o povo ia ser liberto depois de um tempo, não prometeu? Então o que ele fala para o povo? Entre o levar para o cativeiro e a libertação. Vivam, vivam, orem pelos seus inimigos, orem pela cidade onde vocês estiverem. Se vocês orarem pela cidade, eu abençoo a cidade. E se a cidade for abençoada, vocês serão abençoados. Esse é o nosso Deus. Nós não podemos parar. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos de jogar nele nas nossas ansiedades. Nós precisamos confiar nele. A palavra de Deus sempre tem que nos animar. Ela nos exorta, claro que exorta, porque quando nós lemos a palavra, ai, eu estou fazendo isso. E agora não tem mais salvação para mim. Para. Só Deus lutou. Porque Ele também te consola. Ele diz assim, isso que você fez, fica tranquilo, Paulo também fez. Paulo também fez. Se Paulo fez, eu estou mais tranquilo, porque Paulo é Paulo, né? E aí ele te edifica. Vai, não peques mais. Vai resolver esse problema. Vai viver a sua vida. É isso que Deus faz com a gente, queridos. E não bastasse ele dizer tudo o que ele disse, ele chega em Jeremias 29, do 11, do 14, e ainda diz para o povo, vocês estão achando loucura a minha palavra? Vocês estão achando loucura eu pedir que vocês construam casas, vivam com alegria, façam churrasco, façam festa, tenham filhos? Vocês acham que é loucura eu falar tudo isso? Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês? E aí ele diz no versículo 11, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Amém. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o seu coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajudarei de todos os lugares e países para onde os espalhei, e os levarei de volta à terra de onde os tirei, e levei como prisioneiro. Eu, o Senhor, estou falando. Sabe o que Deus está dizendo? Que os planos dele para nós são muito melhores do que nós podemos pensar hoje. Ele tem planos de prosperidade e não de desgraça. Ele tem um futuro cheio de esperança para cada um de nós. E uma das nossas maiores esperanças, sabe o que é? Jesus. Jesus é a nossa maior esperança. É por Ele que nós vivemos por fé e não por vista. É por causa dele que nós aprendemos que existe a esperança. É por causa dele que nós vivemos. É por causa dele que nós podemos estar aqui. Deus sabe exatamente o que nós pensamos e o que nós queremos, queridos. Ele sabe exatamente. E Ele nos anima nesse versículo. Ele nos anima a entender que Ele quer para nós é muito mais do que nós pensamos. E você está pensando que você quer uma coisa, Deus quer muito mais para a tua vida. Amém. Muito mais do que você está pensando. Porque é Ele quem diz, não somos nós, é a palavra dEle quem diz, é a promessa dEle quem fala esse tipo de coisa para nós. Queridos, vocês conhecem a definição de fé. O que o autor de Hebreus diz sobre a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se a gente vê, não é fé, porque eu estou vendo. A fé é a esperança que eu tenho, de que eu posso passar pelas coisas e eu não vou ser destruído. Eu posso passar pela ventania e vou sair do outro lado e vou chegar num porto tranquilo. Porque essa é a promessa do Senhor. Nesses últimos versículos que nós lemos, Deus diz o seguinte: busque-me, busque-me, mas me busca de todo o coração. Ele diz o seguinte, ele diz: quando você invocar o meu nome. O que quer dizer invocar? Quer dizer clamar, quer dizer gritar, quer dizer caminhar na direção dele. E quando nós fizermos isso, sabe o que a palavra diz? Que ele nos ouvirá. Queridos, tem hora que nós precisamos chorar na presença do Senhor. Tem hora que nós precisamos gritar na presença do Senhor. Tem hora que nós precisamos nos trancar num quarto e dizer: Senhor, está difícil, está doendo.
Mas se o Senhor está comigo, eu vou passar por tudo isso. Porque eu sei que com o Senhor eu saio do outro lado. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos ir na direção de Deus. Queridos, eu já falei. Muitas vezes, quando nós estamos nessa aflição de vida, e eu espero que não seja só eu, mas se for só eu vou confessar para vocês, que muitas vezes quando está nessa aflição, ao invés de nós buscarmos a presença de Deus, parece que louvores incomodam. E ao invés de ficar ouvindo louvor, a gente começa a ouvir outra coisa. E ao invés disso nos animar, isso nos joga mais para baixo ainda. Porque a nossa mente quer pregar peças em nós, o inimigo trabalha na nossa mente. Querido, está desanimado, põe louvor. Ah, mas vou ouvir um louvor, vai ouvir um louvor. Nem que você ponha e fique deixando tocar, deixa tocar. Tem uma hora que o louvor entra. Tem uma hora que você começa a cantarolar. Tem uma hora que mais que cantarolar ele entra, desce para o teu coração. E a hora que ele descer para o teu coração, você vai se ver louvando e glorificando ao Senhor. Aquele louvor que começou com um sonzinho baixo, em que teus pensamentos estavam cobrindo ele, dali a pouco é ele que está cobrindo os teus pensamentos. É a grandeza do Senhor que está vindo sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Então não busque subterfúgios no mundo. Não são músicas do mundo que vão te agradar. Vocês já perceberam que as músicas do mundo, por mais que a melodia seja bonita, e eu não estou aqui falando que nem o Manuel falou há pouco, nós não somos hipócritas, tem músicas boas, tem livros bons, tem coisas boas. Mas a grande maioria das músicas do mundo fala do quê? Do mundo. Fala de depressão. A gente vem ouvindo um negócio no carro muito bacana da década de 60, da década de 50, 60. Quem é dessa época que não lembra de Maísa? Nossa, era depressão pura aquelas músicas. Você tomava um fora, punha o disco da Maísa, e isso te animava? Não, pelo contrário, te jogava mais para baixo ainda. Queridos, o louvor não joga a gente para baixo, o louvor joga a gente para cima. Faz com que nem tem um louvor que diz, né? Eu não sei se quando eu estou no louvor é eu que subo ou o céu que desce, não importa, mas eu sinto a presença do Senhor. Nós precisamos aprender isso, queridos. Nós precisamos parar de buscar subterfúgios do mundo. Nós somos cristãos. Nós somos filhos de um Deus vivo. Nós somos filhos de um Senhor que nos restaura, que nos quer mostrar um bom caminho. Nós temos que crer nessa palavra. Se Deus fala que se eu buscar, Ele me ouve. Então se Ele me ouve, eu tenho que ouvi-lo, porque Ele quer me dar direção. Ele quer me dar caminho. Então eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que orar, eu tenho que louvar, eu tenho que glorificar. Tiago escreve um versículo que ele mostra tudo isso para nós. Lá em Tiago 5, do versículo 13 ao 18, ele diz assim: está alguém aflito entre vós? O que faz? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, portanto, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. E olha o versículo 17 e o 18. Eu acho maravilhoso esses dois versículos. Porque muitas vezes nós olhamos o que acabei de ler nos versículos acima e a gente fala assim, não, mas isso é para pessoa ungida, né? Isso é para pessoa que tem uma comunhão muito grande com Deus, orar e ficar dessa maneira. E ele diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E Tiago diz, sabe quem ele era? Um homem igualzinho a gente. Teve depressão, quis morrer, quis fugir da presença de Deus, achou que não era nada, achou que era um inútil, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Isso é Elias, o homem que matou 800 profetas, que lutou contra profetas de Baal e dessa terra. Esse é Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que ele fez? E orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Se Elias, que era um homem igual a nós, fez isso, o que nos impede de fazer isso? É
só nós clamarmos a Deus, buscarmos a sua presença, irmos na direção dele. O que era que Elias fazia? Vocês perceberam que o poder de Deus, que traz cura, começa num clamor? Aquilo que restaura e faz milagre começa quando nós cremos. Nós precisamos clamar e crer. Que quanto mais clamarmos, mais crermos, mais a nossa oração de fé terá efeito. É assim que funciona. Ah, mas eu estou orando e não vejo nada acontecer. Continua orando. Eu estou clamando e Deus não responde. Continua clamando. Ele vai responder. Aliás, se você está clamando há muito tempo e Deus não responde, pede para Ele desentupir o seu ouvido, porque talvez seja você que não esteja ouvindo, não Ele que não esteja falando. Queridos, Deus fala. Quanto mais buscamos e clamamos, mais acontece de encontrarmos Deus nas nossas vidas. Isso é promessa do próprio Deus. Ele dá uma promessa, lá no versículo 13 de Jeremias 29, ele diz assim: e buscar-me-eis, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Queridos, Deus quer se encontrar conosco, Deus quer se encontrar com você, quer se encontrar comigo, Ele quer falar pessoalmente com cada um de nós, Ele quer que nós conheçamos o amor dEle, Ele quer que nós experimentemos o amor dEle, Ele quer que nós nos deixemos ser conduzidos por Ele, porque os planos dEle são de nós. É isso que Deus está dizendo. Ele diz que Ele será achado de nós. Quem aqui quer achar a Deus? É só a gente ir na presença dEle, é só a gente buscar. Sabe o que significa buscar de todo o coração? Em hebraico, essa frase, buscar de todo o coração, é buscar incessantemente. É não parar de buscar. É não se cansar na jornada. É buscar até ter certeza que encontrou. Sabe o que significa? Enquanto eu não tiver certeza que eu encontrei a Deus, eu vou continuar buscando. Enquanto eu não tiver certeza que eu vi os olhos dele sobre os meus, eu vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar clamando. Porque a palavra me diz que se eu fizer isso insistentemente, eu vou encontrar. Quando? Quando eu buscar de todo o coração. E o coração, a medida do coração é minha. Eu conheço o meu coração. Nós conhecemos o nosso coração. Apesar dele ser enganoso, nós sabemos quando ele está nos enganando. Então nós temos condições de buscar de todo o coração. Queridos, é isso que nós temos que fazer. A presença de Deus em nossa vida deve ser uma procura que beira o limite do insensato. Por isso que Paulo diz que a palavra de Deus é loucura. Loucura para aqueles que não conhecem. Pô, esse cara só ora, só lê a Bíblia, só busca. No tempo livre está ele lá estudando, está ele lá fazendo. Eu estou buscando o meu Senhor. Eu estou buscando aquele que me tem planos maiores e melhores do que eu mesmo posso imaginar. Essa que é a diferença, queridos. Sabe quando nós devemos buscar a Deus? Sabe quando nós devemos buscar a diferença de Deus na nossa vida? Sempre. Amém. Se estamos felizes, devemos buscar. Se estamos aflitos, devemos buscar. Se estamos gratos, devemos buscar. Se estamos necessitados, devemos buscar. Devemos buscá-lo sempre, não importa o motivo. Ele é o nosso Senhor. E acima de tudo, nós devemos sempre louvá-lo pelo que Ele é. Não importa a situação que nós estejamos passando. Ele é. Um dia Salomão está orando a Deus, vocês sabem, logo depois que ele assume como rei, ele está naquelas dúvidas todas. E lá em 1 Crônicas 28, no versículo 9, Deus dá uma resposta a Salomão, que ele está dizendo para nós também. Ele diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai? Deus está dizendo para ele a mesma coisa que Jeremias disse: busque-me e me conheça. E Deus está dizendo a Salomão: conhece o Deus do teu pai e serve-o com o coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscar, será achado por ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-ei para sempre. Queridos, nós temos duas escolhas: ou nós buscamos a Deus e Ele se deixa ser encontrado, ou nós não buscamos a Deus e Ele nos rejeita. A decisão é nossa. E no Senhor que está falando está aqui escrito:
Deus deu uma promessa a Salomão: sempre que você precisar de mim, me busque, mas me busque de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. Me busque com justiça e inteireza de pensamento. Sabe por quê? Porque eu esquadrinho o coração e os pensamentos. Por isso que a gente diz que de Deus não se zomba. Não adianta ir buscá-lo com pensamentos tortos. Não adianta ir buscá-lo com sentimentos atrapalhados. Não adianta ir buscá-lo dizendo de boca que você o louva, se na verdade a tua vida não é uma vida de louvor. Deus esquadrinha. Mas pastor, às vezes ele me atende porque ele é misericordioso. Porque ele quer te mostrar que ele é um Deus de amor. Mas creia que se você se manter no caminho dele, ele tem muito mais para nós. Ele tem muito mais do que nós podemos ou queremos imaginar. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. Estamos finalizando já. Como anda a sua fé? Como anda a sua gratidão a esse Deus? Como anda o seu entendimento que mesmo na mais profunda tribulação Ele está com você? Como está o seu entendimento que mesmo na mais profunda dificuldade você tem que continuar andando e tem que continuar fazendo? E tem que continuar fazendo que nem aquela viúva que perdeu o filho, vocês lembram? O moço chega para ela e pergunta assim: está tudo bem? Ela vira para ele e eu imagino que com um olhar no rosto diz assim: está tudo bem. E ela tinha acabado de perder o filho. E se é alguém que não olha para as circunstâncias e olha para Deus? Comigo está tudo bem, mas eu quero ter uma prosa com o profeta. Porque ele me deu uma promessa que foi um engodo. Mas eu vou lá falar com ele, porque comigo está tudo bem. Queridos, é isso que a gente tem. Nós temos que ter a certeza que Deus é conosco. Amém. Se você está sentindo que tem uma dificuldade, deixa eu dizer uma coisa: Deus está aqui hoje. E Ele vai te ajudar a restaurar essa dificuldade. Amém. Se te falta comunhão, Deus vai restaurar a comunhão. Se você necessita de um milagre, Deus está aqui hoje fazendo um milagre, porque o milagre é no campo dele. O que dá para nós fazermos, Ele pede que a gente faça. Veja, pedir perdão não é milagre, pedir perdão é uma decisão. Se arrepender não é um milagre, se arrepender é uma decisão. Mas tem muitas coisas que são milagres na nossa vida. Tipo, puxa, como eu queria pedir perdão para aquela pessoa que eu sei que magoei muito, mas há 20 anos eu não a vejo, eu não sei nem onde ela está. Senhor, se for da sua vontade, eu queria falar com ela. Não sei onde ela está, não acho ela em lugar nenhum. Se Deus quiser, Ele faz um milagre. Ele faz essa pessoa aparecer na sua frente. Porque já aconteceu comigo. Isso é milagre. Mas se está à tua disposição, se está ao seu lado quem você deve pedir perdão, Ele já está ao seu lado. Isso é uma decisão. Se vocês precisam de uma restauração, nós oraremos por essa restauração. Amém. Lembrem-se, queridos, Deus ama cada um de nós. Deus ama cada um de nós. E Ele garante que se nós o buscarmos de todo o coração, o que vai acontecer, nós vamos encontrar. E eu quero encontrar o Senhor. Queria convidá-los a ficar em pé, para que nós pudéssemos orar.